Vou passar a palavra para o engenheiro Luiz Gonzaga Rocha Júnior. Ele é da Enel, Goiás. Ele é engenheiro eletricista formado pela UFG em 2002. Ele realizou o MBA em Gerenciamento de Projetos pela Faculdade Getúlio Vargas. Ele tem experiência de aproximadamente 15 anos na área de estudos de operação na concessionária de energia de Goiás. Atualmente, ele é mestrando na MC e faz mestrado, né? E desde 2017, ele atua na Enel Distribuição Goiás como especialista em estudos de sistemas de potência. O título da apresentação dele é Mudanças na Distribuição de Energia no Estado de Goiás. Então, engenheiro Luiz, por favor, fique à vontade para começar a sua apresentação. Pode começar, Luiz, fique à vontade. Sim, estou. Bom, boa noite. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos professores, a Maria e a Lina, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir a gente, né, com esse assunto. E eu vou tentar aqui compartilhar, ver se eu não tiver nenhum problema aqui para compartilhar a apresentação. Vamos ver aqui. A hora que tiver ok, você me avisa. Por favor, Maria. Ok. Beleza. Então, como a Maria já disse, eu estou há 15 anos na empresa. Antes era Celg, né? Distribuidora. Agora nós estamos com a Enel. O grupo Enel adquiriu a empresa. E desde então a gente passou por várias alterações, várias mudanças na dinâmica de trabalho, na dinâmica de distribuição, de certa forma. Claro que sempre seguindo as orientações dos reguladores. E eu quero trazer, o meu papel aqui agora é trazer uma lupa em cima do que o Bernardo já falou. Ele tratou de falar como que o sistema está se comportando com esse isolamento, com esse distanciamento social devido à pandemia no Brasil, e eu quero trazer uma lupa em cima de Goiás e o que está acontecendo aqui, mais próximo da gente, que estão aqui, a UFG aqui em Goiânia, que eu considero a minha casa até hoje. Então, a minha agenda é essa, a apresentação da Enel, quero apresentar o grupo, porque eu acredito que, apesar de nós já estarmos aqui desde 2017, tem bastante gente que ainda não conhece. O mercado de energia em Goiás e o perfil de carga, como é que está, e os desafios com essas mudanças do perfil de carga. Algumas medidas foram tomadas pela Enel com o distanciamento e a previsão de investimento para 2020. Eu quero mudar de tela aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar de novo, porque não está legal do jeito que está aparecendo. Porque senão eu vou ficar olhando de lado. Eu estou com duas telas aqui. E agora? Agora ficou o contrário, né? Mas assim tá bom. Não, mas... Deixa eu ver aqui. Agora. Agora ficou correto, Maria? Sim. Pai, então vamos lá. Então vamos começar. Bom, então a Enel é uma organização global que integra a disponibilidade de recursos com a oportunidade de um mundo novo, aberto e conectado. Ela sempre está preocupada com a digitalização e automação, a criatividade, a inovação. Unimos forças e parcerias para integrar as melhores soluções de energia. A missão dessa empresa é abrir energia para mais pessoas, abrir energia para novas tecnologias, abrir para novas formas de gerir a energia, abrir energia para novos usos, abrir para mais parcerias. Então, ela é bem... uma das coisas que eu percebi desse grupo é essa abertura que ela tem para sempre estar fazendo novas parcerias, novas conexões. A visão dela é uma visão que a gente chama de Open Power, que traz uma mente aberta a mudanças e a
a novidades, a criatividade e a oportunidades de novas tecnologias. E a responsabilidade, inovação, confiança e produtividade como os valores que a gente preza na hora de exercer as nossas atividades nesse grupo. O Grupo Enel, ele é líder no mundo em novas energias. Ele está presente em 34 países atualmente, 5 continentes, 86,2 gigawatts de capacidade instalada, 503 terawatts de energia já distribuída. É o maior operador no mundo em renováveis, com 46 gigawatts, e a maior base de clientes do mundo, com 73 milhões de clientes, aproximadamente. Ela está presente no Brasil em 23 estados e Distrito Federal, com 5,2 megawatts de capacidade instalada. Com distribuição, na distribuidora, ela tem 4 distribuidoras hoje, com 17,2 milhões de clientes. E nas renováveis, ela está com 2,9 megawatts em operação e já está construindo mais 1,9, ou seja, mais quase 2 megawatts. Ela atua na área de comercialização de energia também, com mais de 749 clientes. Ela atua na área de transmissão, com uma transmissão de 2.200 megawatts de transmissão, faz uma interconexão entre Brasil e Argentina, faz uma transformação de 60 para 50 Hz. Ela tem geração térmica, uma planta de 327 megawatts em operação. E ela tem um ramo de negócio que é a Enel X, que traz soluções de energias, eficiência energética em geral. A evolução da empresa aqui no Brasil, ela estava posicionada como a segunda maior distribuidora do Brasil em número de clientes, até 2017, quando ela adquiriu a Celg. E em 2018, com a aquisição da Eletropaulo em São Paulo, ela passou a ser a primeira em número de clientes, com mais de 17 milhões de clientes. É a base da Enel no Brasil hoje. A gente sabe das dificuldades que a Celg sempre teve, de como a Enel encontrou a empresa e tudo que, né, isso é noticiado o tempo todo, mas o trabalho que tem sido feito, o investimento que tem sido feito, trouxe um reconhecimento, um prêmio de evolução de desempenho da nossa empresa já. Ela já foi premiada como melhor distribuidora em evolução de desempenho pelo 2º ano consecutivo, em 2019. A gente sabe que temos muito a melhorar e muito a crescer, mas o que foi já apresentado já está mostrando o quanto a gente tem potencial e já está mostrando um diferencial que muitas das vezes para o cliente final demora um pouco chegar ao resultado, porque é um investimento em infraestrutura, mas que a gente vai colher esse fruto aí no futuro. Ela é dividida em linhas de negócio, onde a gente tem dos linhas de negócio, que é uma das linhas de negócio que eu trabalho, que é na área de distribuição. A gente tem as distribuidoras em São Paulo, que é a antiga Eletropaulo. No Rio, já antes de comprar a Celg, ela já tinha a do Rio e a do Ceará, que era a antiga Ampla e a antiga Coelce. E temos a Celg-D, com 3,1 milhões de clientes. É a planta de distribuição da Enel no Brasil. Na transmissão, lá no Rio Grande do Sul, ela tem 974 quilômetros de linhas de 500 kV, 525 kV, incluindo esse tamanho aí está incluindo o trecho lá de Argentina. E isso aí tem uma conversora lá, que faz uma conexão de frequência de 60 a 50 Hz, é da Enel Cien, que faz parte do grupo Enel. Na área de geração renovável, nós temos a Enel Green Power, que inclusive veio para Goiás primeiro do que a Enel Distribuição Goiás. A Enel Green Power adquiriu a Cachoeira Dourada, usina Cachoeira Dourada, né, que pertence ao grupo hoje. Então, a Enel Green Power tem 2.964 megawatts de capacidade instalada e 1.884 em construção. Disso, são 1.200 em hidráulica, 870 em eólica e 820 em fotovoltaica. Então, tem muito mais em construção. Nós temos a maior geradora solar do Brasil, dona de 2 maiores plantas solares da América Latina. E opera o primeiro parque híbrido solar e eólica no mesmo parque no país.
Aí a gente tem até as fotos, é a usina híbrida solar eólica lá em Pernambuco. Pertence à Enel Green Power, do grupo Enel. Nós temos também a planta térmica de 327 megawatts, também lá no Nordeste, lá no Ceará. Localizado no Complexo Industrial e Portuário do PECEM, no Ceará, Enel Geração Fortaleza. A gente atua na área de comercialização de energia, vendemos e compramos energia convencional e renovável, gerada a partir de empreendimentos próprios de terceiros. A nossa carteira de consumidores livres está crescendo ao longo dos anos, a energia vendida, consequentemente, está crescendo grandemente. Nós temos a base comercial presente em Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo, ou seja, vários estados estão atuando com a comercialização de energia. E temos a Enel X, que também está em Goiás, a Enel X. Está em vários estados, a Enel X também está aqui. Ela é um braço, um ramo de negócio da Enel, voltado principalmente para soluções mais focadas diretamente no cliente, que trata de eficiência energética, geração distribuída, smart grid. São questões mais voltadas para soluções mais personalizadas para o cliente, eles têm demandas na área de energia e ele quer um tratamento personalizado, ele quer uma solução inovadora, ele vai procurar a Enel X e ela vai apresentar para ele e vai acompanhar e tratar os projetos que ela tiver, se ele quiser seguir. E isso é a Enel, é uma empresa que sempre está aberta, a sugestões e a ouvir a comunidade. Ela veio para Goiás com o objetivo de somar e trazer desenvolvimento para o Estado, com certeza é uma relação de ganha-ganha, onde ambos os lados têm de ganhar, senão não vale a pena, né? E nos últimos anos ela já investiu mais de 3 bilhões de reais aqui em Goiás. Até no final da apresentação eu vou mostrar os investimentos que ainda tem para 2020. E diante da situação que nós estamos, diante desse distanciamento social, a gente teve um impacto na distribuição de energia em vários momentos, principalmente no perfil de carga. Eu quis aqui mostrar, eu peguei no dia 7, um retrato de como é que está o índice de isolamento social por estado. E Goiás, ele estava sempre ali entre os últimos lugares. E dessa vez, nesse dia específico, ele era o último, com 43% de isolamento. A variação não é muito grande. Se você pegar do primeiro para o último, não é tão grande, mas a gente está lá embaixo. A gente pode perceber nas ruas. E em abril, a gente teve... lá nós da Enel, a gente começou a trabalhar em home office a partir mais do final de março. Em abril, teve um distanciamento maior, mas logo algumas atividades começaram a ser retomadas, e algumas pessoas começaram a ir para a rua por várias questões. E aí, então, o distanciamento nosso está um pouco perceptível até no trânsito, né? Se você sair na rua, no trânsito já percebe que o distanciamento não está tão grande. Diante disso, eu queria mostrar como ficou o nosso mercado aqui. Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Eu tenho um ponteiro laser aqui. Aqui eu tenho os meses de janeiro a maio, comparando 2019 e 2020. O mais escuro 2019, o mais claro 2020. Isso aqui é o consumo, watt-hora de residencial. É só do ramo residencial, só da área só de residência. Você pode ver que ao longo do ano, o consumo residencial estava maior em 2020, nos primeiros meses, do que 2019. Isso sempre acontece. A tendência sempre um ano ser maior que o outro, a não ser que tenha uma deflação muito grande, alguma recessão muito grande, mas normalmente é isso que acontece. A gente sempre faz uma previsão de carga, a tendência sempre é um aumento. Então a gente tinha um certo aumento, até que aconteceu isso aqui, ó. Em abril,
final de março, começando em abril, houve uma disparada do residencial, onde a gente pode ver, a gente teve aqui, talvez a escala não esteja representando de forma tão fiel, mas foi um aumento de 10,4% do consumo em abril de residencial, que foi o período de maior isolamento que a gente teve aqui. Isso aqui é residencial em Goiás. Só em Goiás. Em maio, já voltou a um patamar um pouco menor, já próximo, teve o pessoal já, o distanciamento social já não foi tão respeitado e a carga voltou a ser equivalentar com o do ano passado. Mas em abril a gente teve um aumento muito grande de residencial e com outro slide vocês vão poder ver que nesse mesmo abril que o residencial caiu muito, lá caiu, subiu 10%, o comercial caiu 22,4%. Então, nosso consumo comercial em abril caiu 22,4%, ou seja, o comercial fechou muito comércio fechou, né? Quase que tudo. E 26,2% em maio. Ainda tem uma queda aqui. Eu acredito que se a gente tivesse tido um distanciamento social, como teve no início de abril, final de março, início de abril, no estado inteiro, essa queda aqui ia ser muito maior, muito mais drástica. Isso aqui foi mais um reflexo até da própria cidade de Goiânia, né? Que teve um fechamento mais drástico. No interior, você ia ver, ainda tinha muita coisa aberta ainda, o pessoal ainda estava se movimentando, estava fazendo até festinha, né? Eu trouxe uns dados mais estratificados aqui para mostrar como é que está o mercado em Goiás, só porque esse aqui só vai ter abril. Eu não tive os dados, eu não tenho os dados, porque o mercado ainda não consolidou os dados de maio. Então, isso aqui é um somatório de janeiro a abril de 2020 comparado com 2019. Eu tenho aqui a carga industrial, onde a maior parte aqui representada pela área de alimentos, teve um aumento de 2%. A extração de minérios não metálicos foi um 7,2% de aumento. Não metálicos seria material de construção, matérias-primas, sei lá, para fertilizantes, minerais industriais, coisas são de extração mineral, mas não metálico. E a fabricação caiu um pouco. As fábricas pararam um pouco de produzir, então caiu menos 2,3%. A extração mineral metálica já caiu 5,4%. Papel e celulose subiu 3,3%, farmácia subiu um pouco, e os outros, eu coloquei só os principais, o restante todo somado, ele caiu 7% da área industrial. A comercial, o comércio varejista, como esperado, é o que está sofrendo mais impacto com o distanciamento social, ele está com 9,4% de queda. Comércio de produtos alimentícios, 9,3%, telecomunicações só caiu um pouquinho, armazenamento e transporte ainda se manteve, um crescimentozinho, comércio atacadista caiu um pouco, alojamento caiu muito, alojamento entre aí, né, hotéis e pensões e o seguinte, saúde caiu 4,5% e os outros caiu 20%. Então, o comercial foi o maior impacto. Assim como o residencial subiu bastante, que o pessoal foi para casa, obviamente, o comercial teve uma queda brusca, e tanto que o pessoal dos comércios são os que estão tanto lutando para que esse distanciamento possa acabar o mais rápido possível. E é bem compreensível isso, né? Cada um sabe da dor que está sentindo. Aí, como o Bernard fez para o Brasil, eu fiz para nossa situação aqui. Eu trouxe umas curvas de carga. Eu não vou falar o que é carga, porque o Bernardo já deu a aula. Então, você pode imaginar, se alguém ainda tiver dúvida, que isso aqui é a curva de carga de Goiânia. Você somar tudo que você está gastando, isso é curva de demanda. Então, num certo momento, esse aqui, num certo dia, isso aqui é um dia útil, típico. Eu peguei um dia útil qualquer,
antes de ter pandemia, um dia útil que estava um dia normal. Então aqui começa à meia-noite e termina na meia-noite do dia posterior, 24 horas. Então isso aqui é 24 horas de um dia. Então começa na madrugada, o pessoal está dormindo, o consumo é menor. Quando chega mais ou menos nesse horário aqui, começo do dia, o pessoal está acordando, né, vai tomar café, liga os aparelhos eletrônicos, começa a despertar, há uma pequena elevação. Só que aí logo o pessoal começa a sair para o trabalho. E aí tem uma quedazinha aqui, um valezinho, depois começa a aumentar a carga da parte da manhã toda, até chegar num pico, antes do mais ou menos um meio-dia e pouquinho, onde o pessoal começa a sair para o almoço e a carga começa a cair novamente, hora do almoço. O pessoal dá uma parada. Voltou do almoço, a carga começa a subir. E aí é onde a gente tem o nosso pico de carga, que é uma questão interessante que, para eu que já estou uns anos já no mercado, analisando cargas, esse pico de carga que hoje aqui em Goiânia é aqui, ele não era aqui antigamente. Ele era aqui. Ele era nessa região aqui, ó, à noite. O que está acontecendo aqui? Esse pico de carga deslocou para a tarde, principalmente por causa da mudança de comportamento e consumo. Agora, todo mundo tem um ar-condicionado, todo mundo tem, né? A pessoa está começando a gastar mais nesse horário, deslocou, e é uma das justificativas e um dos argumentos que o pessoal que é contra o horário de verão usa isso, e com toda razão, porque antes já tinha um pico aqui nesse horário, no final da noite, por volta de 7 horas da noite, a gente deslocava essa curva mais ou menos 1 hora, com horário de verão, tinha mais 1 hora de luz solar, então eu não precisava ligar iluminação e algumas coisas por causa disso, então eu deslocava o meu pico. Só que agora, essa luz solar do final do dia, que o horário de verão está me proporcionando, não me ajuda em nada nesse pico que é aqui no meio do dia. Então, o horário de verão, nesse sentido, não está me ajudando. Ele me ajuda em outras coisas, bem menos, mas nesse sentido de deslocar o pico aqui, ele não está me ajudando. Então, aí no final da tarde, o pessoal está voltando para casa, a carga cai. Aqui é o pico comercial, aqui eu tenho um pico residencial que o pessoal começa a assistir novela. E aí, eu peguei uma daquelas curvas, que é essa laranja aqui, de um dia normal, um dia comum, um dia útil, que seria um dia entre segunda e sexta-feira, e comparei com uma curva de um dia de quarentena, depois do dia, mais ou menos, dia 18 de março, começo de abril. Essa curva é do começo de abril. Do mesmo jeito, é um dia completo, onde a gente pode observar o mesmo comportamento aqui no começo do dia. O pessoal sai, começa a acordar, a carga começa a subir, só que não mais tem aquele pico no meio da tarde. A curva agora, ela se parece mais com aquela curva que eu esperava de um final de semana ou de antigamente, como era. Você começa a trabalhar, o comércio, todo mundo está produzindo, está fazendo as suas coisas. Quando chega no final do dia, todo mundo junto liga seus equipamentos em casa, e aí isso aqui aparenta mais uma curva residencial que a gente tinha antigamente. Mas não, essas curvas aqui são as mesmas, só mudou a época. Essa que é antes da quarentena e essa que é depois da quarentena. Então eu tive uma queda brusca aqui, principalmente na parte comercial da curva. Na parte residencial da curva, eu estou dividindo a curva em parte comercial e residencial por causa dos horários. Não teve tanta variação. Claro que aqui elas estão em valores absolutos. Essa carga azul, essa curva azul, ela está bem abaixo da laranja, isso é queda de carga. A carga está bem menor. Essa carga que antes estava um pico aqui por volta de 750 megawatts, agora está dando por volta de 650. São 100 megawatts de diferença. São aí 3 transformadores de 33, né? Aproximadamente aí. Fazer uma subestação inteira da Enel, das maiores que a gente tem, em vazio, teoricamente. Claro que isso é distribuído nas Grandes Goiânia. Eu estou dando um exemplo assim, bem esdrúxulo, assim, só para a gente dar uma analisada na dimensão.
Isso foi dia útil. Agora, olhando a curva do sábado e domingo, eu coloquei o final de semana inteiro aqui. A curva laranja é durante a quarentena e a azul é antes da quarentena. No sábado, eu tenho uma queda aqui, na parte comercial, no meio do dia. Então, o meu comércio está fechado, a curva reduziu para cá, enquanto que no domingo, a curva permanece praticamente a mesma, até porque a curva domingo ela é tipicamente residencial. Você tem uma parte de indústria, que algumas funcionam ainda, mas comércio é praticamente fechado, tirando uns shoppings ou outro. Então, mas quando você acumula toda a carga da cidade, que aqui no caso é a região metropolitana inteira, não tem uma grande representatividade. Refiz tudo isso, pegando agora não só a região metropolitana de Goiânia, pegando o estado de Goiás inteiro. Quando eu peguei o estado de Goiás, aqui, a curva, ela também, o verde aqui foi o ano passado, também é uma curva típica nossa. No horário comercial, ela não teve tem uma elevação comercial aqui, tem uma residencial. Elas são, nesse caso aqui, elas são bem próximas, são equivalentes. Só que antes da quarentena ela já caiu. Essa aqui já é 2020. Ela está bem menor que a 2019. Só que com o mesmo comportamento. Você pode observar que o comportamento é praticamente o mesmo. Não teve mudanças drásticas no formato da curva. Agora, já essa aqui, a laranja é antes da quarentena em 2020, a azul já é após a quarentena. Novamente, a gente teve aquela parte comercial. Isso aqui é o estado inteiro, equivalentado aqui. A carga do estado inteiro está representada aqui num dia útil. Você pode observar como na parte comercial a gente tem uma queda absurda aqui, ó, é muito grande. Você pode ver cair aqui por volta, estava chegando perto dos 2.000, aqui está 1.500, 1.550, 1.600 megawatts aqui, nesse pico aqui. Então a gente tem uma certa queda aqui nessa região aqui. Claro que eu estou mostrando que são de curvas típicas, são curvas reais, são valores reais, mas eu peguei um dia que representa um dia útil típico, com valores típicos. Esses valores aqui, tem momentos que nós temos valores maiores, tem momentos que nós temos valores menores. Então, por isso, eu não fiz questão tanto de frisar essa diferença. Mas, se você pegar toda a curva, a gente pode ver o tanto que a carga diminuiu em relação antes da quarentena. Isso é o estado todo, aqui está tudo, a indústria, comércio, rural. Eu não falei, mas a nossa carga rural, ela cresceu nesse ano. Apesar de tudo, a rural cresceu por mais de 10%, com exportação, com a chuva que teve. Então a rural teve um crescimento. A industrial teve um pequeno crescimento, a residencial teve um grande crescimento por causa do distanciamento e a comercial teve isso aqui que nós estamos vendo. Agora, quando você pega a carga global, a gente tem uma redução da carga. Aqui, eu peguei agora, eu fiz um zoom maior. Aqui agora já não é mais não é a Grande Goiânia e nem Goiás. É uma região da cidade, é uma subestação que eu peguei numa área que tem bastante, se você observar, ela tem tanto uma parte residencial quanto uma parte comercial. Essa laranja é um período antes da pandemia. Antes da pandemia não, antes da quarentena começar, né? Então, esse período aqui comercial, residencial, eles são mais ou menos equivalentes. Depois do distanciamento, teve a parte comercial, decaiu. Isso aqui já não é mais o equivalente de uma grande área, isso aqui é uma subestação. São 3 transformadores somados aqui de uma subestação. É só uma área que tem tanto comércio quanto residencial. Eu achei interessante colocar. Para introduzir essa aqui, que é uma curva, que também é de uma subestação aqui de Goiânia, que é praticamente
praticamente só comercial. Beleza, meu tempo está acabando. Então, você tem aqui só praticamente comercial. Essa parte aqui é a parte do período que vai mais ou menos aqui, sei lá, das 6 horas, ali entre 8 e 6 horas da tarde. A gente tem uma elevação da carga, mas à noite, isso aqui é mais ou menos ali aquela região ali que tem muitas clínicas, muito comércio mesmo, ele fecha tudo, a carga vai lá para baixo, fica um pouco de residência, alguns edifícios ainda ficam, mas com a quarentena, só ficou a carga residencial. Essa elevação aqui é só o movimento do pessoal na residência, praticamente um pouco do comérciozinho que ainda que sobrou, mas a queda foi absurda. Então a região que foi totalmente comercial mudou completamente o panorama da carga. Diante disso, como é que funciona a operação do sistema? Existem alguns desafios com as mudanças no formato das curvas, que a gente necessita de ajuste nos modelos de previsão. Então, a gente, para trabalhar com a operação, a gente sempre está prevendo a carga. O Bernard mostrou isso para o SIM, Sistema Interligado. Para trabalhar aqui, a gente também precisa disso, a gente precisa tem essa preocupação com essa previsão. A gente que trabalha, eu trabalho na operação, então eu não tenho uma previsão a longo prazo, eu faço uma previsão só a curto prazo para mim poder ter ações e balizar o centro de operação em tomada de decisões e questões de análise de emergência e contingência. Então, a gente faz uma previsão sempre procurando analisar o pior caso possível. E nesse momento, nosso pior caso, muitas das vezes, é manter a carga que era antes e, ao contrário, analisar cargas muito leves, que aí a gente pode ter tensões altas por causa disso. As tensões começam a subir. Então, a gente tem uma alteração nos picos de carga, muitas das vezes há um deslocamento, dependendo da área. A mudança do perfil de carregamento de alimentador e distribuição, somente devido ao aumento de intensidade no consumo residencial. Isso está acontecendo, é uma visão nossa da distribuidora, porque regiões como o Bueno, o Marista, que é uma densidade residencial muito grande, todo mundo saía para trabalhar, ia para a área comercial, para a área industrial, durante o dia, e voltava no final do dia, a curva subia. O que aconteceu foi que agora esse pessoal está em casa, grande parte deles. Então isso fez com que os alimentadores sofressem uma carga durante o dia que não estavam acostumados a acontecer. Então teve um recrudescimento da carga e a carga começou a carregar transformadores de distribuição de uma forma diferente, e a gente tem que tratar isso de uma forma diferente. A gente está começando a analisar e começando a observar e monitorar essas mudanças. E uma preocupação com a segurança dos empregados também, que requer monitoramento, porque a gente precisa manter o serviço, manter a qualidade do serviço. Na verdade, a gente precisa melhorar cada dia, e para isso nós precisamos assim, ter atenção, porque um grupo de eletricistas que está em campo, se um desses eletricistas apresenta algum sintoma de Covid e não é isolado e de imediato, isso pode se espalhar e a gente é uma mão de obra especializada que não pode ser reposta de uma forma muito rápida, então pode acarretar algum tipo de prejuízo para a operação. O que a gente tem feito é o seguinte, a maior parte da equipe da Enel hoje está trabalhando em home office, praticamente quase todo mundo. O centro de operação, todo mundo tem acesso aos EPIs, aos kits, às máscaras, ao álcool em gel, e eles têm um certo isolamento, não tão próximo do outro, tem um certo distanciamento. Foi feito o centro de operação, achei muito interessante isso, que o centro de operação nosso, ele foi dividido fisicamente. Então a gente tem um centro de operação já de Goiás, tem outro em Campinas, e está em construção, em preparação em Anápolis. Então, se acontecer qualquer problema biológico, nenhum deles, o outro está preparado para atender toda a operação do sistema, porque a Enel trouxe um processo de automação e de digitalização muito forte, então a gente consegue operar o sistema quase que todo de qualquer um desses pontos.
e alterações nos turnos do pessoal para que possa ter menos contato possível. Vocês podem ver nas imagens que há um distanciamento, há faixas que impedem que eles possam ter muito contato, porque estas pessoas, principalmente que trabalham no centro de operação no tempo real, eles, para substituir essa mão de obra, é muito difícil. Então, eles são de extrema necessidade para que o sistema continue operando. Juntamente com todos os eletricistas que estão em campo, que esses não continuam com a mão de obra 100% em campo, trabalhando, com todos os cuidados, com toda a orientação, o tempo todo, claro. Para entrar aqui no centro de operação, eles passam por medição de temperatura o tempo todo e sempre está sendo monitorado e recebendo orientação o tempo todo, para que possa, não tenha nenhum tipo de problema na questão de contaminação. E diante disso, já para ir finalizando, a gente já, nesse ano, a gente já finalizou 38 obras, com 755 mil clientes beneficiados. E a gente ainda tem, até o final desse ano, 6 novas subestações para entregar, sendo que 121 subestações serão ampliadas e modernizadas até o fim de 2020, com quase 2 milhões de clientes que serão beneficiados. É a previsão de investimento, apesar de toda a pandemia, de todo o distanciamento social, a Enel continua agindo e trabalhando. Eu só queria, antes de finalizar tudo, dizer que, reforçar que a empresa ela tem um objetivo muito focado em ajudar no desenvolvimento do Estado e para um ganho mútuo, e que a pandemia veio, o Covid chegou, o distanciamento social se fez necessário, mas o fornecimento não foi afetado em momento algum. O pessoal da Enel foi para trabalhar em home office em tempo recorde, e tudo funcionou do mesmo jeito, tudo continua funcionando do mesmo jeito. Infelizmente, a gente teve de passar por isso. É muito aprendizado para todo mundo, mas a gente continua aprendendo e trabalhando para que o serviço sempre melhore. Eu só queria frisar que a gente tem compromisso para terminar até esse final de ano, a gente entregar indicadores muito melhores do que a gente pegou. Nós já conseguimos reduzir quase a primeira metade do nosso DEC, o nosso FEC. Então, a gente está trabalhando nisso, focado para melhorar a qualidade da entrega do serviço, do nosso produto. E é isso que eu queria mostrar. Se alguém tiver mais alguma coisa, no final, eu estou à disposição, vou deixar meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. E também pode entrar em contato com a Lina, com a Maria, deixar alguma questão no chat. Eu fico à disposição.